todo ano o governo ele costuma dar algum tipo de subsídio e a gente vai trazer aqui informações para vocês do que vai mudar esse ano. Toda semana, nós da Homestation, trazendo novidades para as pessoas que queiram comprar casa, nossos clientes, para todas as pessoas que precisam aí estar bem informadas. Eu sou a Suelen, da Homestation. Hoje eu convidei a Adriana também, nossa Kenshi brasileira daí, para estar falando para vocês hoje um pouquinho sobre o subsídio desse ano de 2026 do governo. Como todos os anos, o governo ele vem com as medidas para que as novas construções elas sejam mais ecológicas, que melhore o consumo de energia, que as pessoas não precisem consumir tanta energia, na casa colocando painel solar, melhorando várias coisas. E por isso que tem esse pacote do ano de 2026. Tá? O nome desse novo subsídio que vai ter chama Mirai Eco Jutak 2026. Então, ele é voltado. Quem pode receber são famílias com filhos menores de 18 anos ou das até 39 anos, no caso, casais jovens que ainda não têm filhos, para ajudar com esse impacto da inflação que está tendo, né, que a gente vem sentindo, que o preço de tudo vem aumentando. Então, o governo ainda continua, né, tendo alguns subsídios. Tem que tomar cuidado agora. Todo mundo, será que vai conseguir receber todas as casas? Então, né, como todo ano vem mudando, então esse ano também é um pouco diferente, não vai ser para todo mundo. Também não são todas as casas. Cada ano o governo está exigindo nível o consumo de energia da casa, cada vez mais. Então, além dos requisitos, né, que a Sueli já comentou, né, casal novo, ainda ter filho de menor, primeiro de tudo, tem que ser uma construtora que pediu autorização antes, já fez o cadastro para a casa deles poder se encaixar nesse benefício. Fora isso, também tem a qualidade da casa. Aqui no Japão, a gente tem vários níveis, várias categorias. Quanto menos a casa consome energia ou quanto mais ela é sustentável, o nível vai aumentando. A partir desse ano de 2026, o nível mínimo que o governo vai estar exigindo são as casas ZET, que a gente fala, né? Zero Energy House. Então, casas que praticamente quase não consumem energia. Vai ser Isso. o Até mínimo. ano passado tinha a categoria abaixo da ZET, que era o Shoene, casa econômica. Agora esse Shoene já saiu, requisito para poder receber, agora eles subiram o padrão a partir só de ZET, que vai ter esse novo subsídio. Então, esse vai ser o nível mínimo. Depois dele vai ser as casas Choki Yuri Ojutaka, que a gente fala, que a categoria dele de economia de energia é um pouco acima ainda do Z, uma casa projetada para longa durabilidade. Nós temos outro também, X, que esse aqui acho que quase nunca ninguém ouviu, né? Só a gente mesmo. Acho que a primeira vez que a gente ouviu foi ano passado, quando ele surgiu aqui nessa tabela do subsídio. Porque é padrão muito alto, né? Coisa de casa para rico mesmo, né? E construção. Nas casas, geralmente, que são tateures, essas já as prontas que a gente trabalha, não costuma chegar nesse nível, né? Geralmente chega até o Chokyu de Utako, mas para chegar nesses GCs, acredito que só as grandes marcas, né? Então já é um valor bem elevado o preço das casas. Então, assim, por exemplo, tem alguns prazos, né, que a gente tem que ficar atenta. Por exemplo, o subsídio ele vai começar a partir do mês que vem. Mas não são todas as casas que vão ser elegíveis. Então, quando for adquirir a casa, você precisa estar perguntando para o corretor, para ele estar verificando se a casa ela se enquadra ou não. As casas elas têm bastante requisitos para estar se enquadrando. O principal deles, acredito que dá para todos terem uma ideia, seria o início das obras. Por exemplo, o início da obra, da base, tem um documento, né, emitido, ele tem que ser a partir do dia 28 de novembro de 2025. Então, pode ter algumas casas no mercado que não vendeu do ano passado, por exemplo, foi construída no mês 11, ficou pronta no mês 11, mas a fundação dela começou a ser feita bem antes, por exemplo, em agosto. Então, essas casas serão elegíveis. Tá? Então, é importante vocês perguntarem para o corretor que você está comprando a casa, elegível ou não. O pacote, ele vai durar até final do ano ou até alcançar, né, o orçamento máximo do governo, tá? Um ponto importante também é que as inscrições, falando de quem está comprando para estar dando entrada para receber esse benefício, ele só começa mês que vem, meados de maio. Então, agora ainda não dá, né? Precisa estar esperando
essa data para poder começar a dar entrada. Então, por exemplo, então são alguns pontos. Saber se a casa, o início das obras foi em dezembro, praticamente, vamos falar Uhum. assim, para ficar mais fácil. A próxima, se a construtora que está comprando está inscrita, foi nesse programa, só vai dar início a receber meados de maio. Então, tem várias condições aí para poder estar se enquadrando, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada tipo de casa, igual a Adriana estava falando. Tem a ZET, o Tio. Vocês podem ver aqui no slide, a gente deixou escrito, tá um pouquinho pequeno, mas o subsídio, ele vai de 350 mil a 400 mil para o ZET, tá? De 750 a 800 para o GX, 1.100.000, 1.205.000, porque tem essa variação. Agora, o governo, ele determinou, dependendo da região, não só região, cidade, Adri, Isso, até tem uma cidade eles categorizaram. é a mesma cidade, mas depende do bairro. Tem isso também, eu estava vendo. A lista é enorme que tem. Vai depender de muito onde você for adquirir a casa. Você pode entrar nos 350 ou 400. Na realidade, acredito que os nossos clientes vão entrar ou na ZET ou no praticamente, né, Adri? Esses são os padrões mais comuns, né, que a gente mais vê no mercado. O GX já é mais para construção e assim, topo de linha mesmo. E outra coisa que eu observei, vendo a lista das cidades e estados, eu percebi que muitas regiões, elas estão mais na região de 350 do que 750. Isso. Não é só a casa ser ZET, precisa saber a região, a cidade É, que então um pouquinho difícil de saber se está se enquadrando. Então, tem que mesmo perguntar para a construtora mesmo, mais fácil de saber. para quem perdeu construção a partir do dia 28 de novembro. Isso. E os valores dos benefícios, né, vai depender da categoria da casa e da localização. Mas o valor mínimo é 350, podendo Sim. chegar até 800, falando da maioria. A partir de maio que as casas vão poder ser registradas. Agora está sendo registrada as empresas estão se registrando. As casas vão poder ser registradas a partir de meados de maio. Isso. A partir de meados de maio vai poder começar a dar entrada nos clientes, quem comprar as casas. Então, quem está pensando em comprar, daqui a pouco, talvez interessante já tá pesquisando isso, né? Se já tem casas que vai se encaixar, né? E lembrando que esse subsídio seriam, que a gente está falando agora, seriam para casas novas. E outro requisito do imóvel é ter de 50 metros quadrados até 240 metros quadrados, no caso. Difícil hoje de ter uma casa menor de 50 metros quadrados, mas é ponto de atenção também. Todos os anos tem essa parte dos subsídios que aparecem. Fora esse subsídio, às vezes as cidades têm alguns subsídios que tem que estar verificando, né? Sempre estar atento. Teve uma pergunta do Eguchi. Esse benefício dá para conseguir dar entrada independente do banco, qual foi feito o financiamento? É uma pergunta bem importante. Esse benefício não são os clientes que dão entrada, as construtoras, tá? A construtora dá entrada no benefício, o governo paga para a construtora e a construtora repassa para os clientes, tá? Eles não conseguem dar entrada sozinhos nesse benefício, diferentemente de benefícios, por exemplo, de cada cidade, né? Quando o benefício de cada cidade, aí são as próprias pessoas que correm atrás, né, para dar entrada, para ver se tem na sua cidade, tá? E no caso desses subsídios, tem as construtoras que pagam depois, como a Kelly comentou, como também tem aquelas construtoras que elas preferem, já sabendo que vai sair esse Conseguem dar subsídio, já entrada deixar sozinhos. descontado na hora da entrega da casa. Cuidado também a tomar, porque querendo ou não, eles estão meio que te pagando antes de já estar oficializado, antes de ter entrado o dinheiro para eles. Tem essas duas maneiras, de pagar depois ou já deixar acertado ali. Inclusive, no subsídio do ano passado, né, e algumas pessoas ainda tá para receber agora, né? Tá chegando o RAGAC de confirmação de depósito para a construtora. Essa semana já recebi alguns corretores, né, tirando essa dúvida, olha, chegou nessa data, né? Mas geralmente é depositado para a construtora e depois de tempo, depois deles processarem tudo dentro, que tem vários clientes rodando, aí que é depositado para o cliente. O subsídio novo também ainda não começou, as informações também são mais limitadas, mas como vocês podem ver, né, todo ano o governo ele está dando alguns tipos de subsídio, mas os requisitos vão
sempre mudando um pouco os valores também. Que nem, por exemplo, esse do ano passado, o mínimo era 400 mil. Então, não tinha essa diferença de região. O nível da casa, em qual categoria, não importa onde você morava. Esse ano já mudou um pouco. Então, uma tendência que eu tô vendo é que todo ano eles estão exigindo mais, aumentando as exigências para estar dando esse subsídio. Tudo no Japão tá aumentando as Tudo tá. exigências. Então, estão exigindo mais, pagando menos, já está dividindo agora em região. Então, é o pessoal que pensa em comprar casa. O Japão, ele está sofrendo inflação agora, né? O preço de tudo está subindo. Então, quanto vocês demorarem para adquirir a casa, vai acabar ficando cada vez mais caro. Tem bastante informações que quem adquirir hoje vai estar saindo no lucro daqui 10 anos, se for pensar. Também quem adquiriu casa 10 anos atrás, hoje vê o valor das construções, essas coisas, vai subindo o valor. Então, vocês pensarem, não fala, deixar muito para frente, porque a tendência é coisas subirem. Não ficar esperando muito quando os juros abaixar, quando o valor abaixar, porque, gente, a gente está entrando numa nova era. O Japão, ele por anos, praticamente não teve inflação, né? Mas agora os juros mesmo já deu uma boa subida esse mês, não deu? Esse mês aqui a gente deu uma boa Teve, assustada com os teve valores uns de bancos juros, que aumentou 0,25, teve que aumentou bastante, né? que aumentou quase 0,40. Então, isso porque é um juros variável, né? Aquele que está suscetível a mudanças, garantido. O que a gente vem estudando bastante, quem conseguir pegar os juros fixos, por mais que ele é um pouquinho mais alto agora, vai fixar sua parcela aí por 35 anos. Mas tem aqueles também que tem ainda o perfil, né, de juros variável, que consegue economizar e em vez de ficar pagando a diferença, consegue aí economizar este valor e tá aplicando melhor. Tem perfis, mas a realidade é que tudo vem aumentando, né? Então, Vanessa, se for pai ou mãe solteira, também terá direito como no ano passado? Provavelmente. Por exemplo, se tem criança, Sim, sim, se constar no Jumihyoro, for comprovado que é mesmo filho, no caso, sim. dúvidas vai ter bastante, mas sempre o jeito é conversar com o corretor se vai ter direito ou não, no caso. E na nossa empresa a gente está sempre, né, fazendo esses estudos, né? Então que esse subsídio mesmo nem começou assim, vamos dizer, e a gente já está aqui trazendo a informação aqui para vocês. Nosso corretor também a gente está sempre dando treinamento, então eles também vão estar sempre atualizados. Teve outra pergunta: qual o máximo de tempo que leva para receber? Máximo de tempo. Na verdade, não tem, mas assim, por experiência, tem demorado 3 a 6 meses, acho que. No início, pela experiência do ano passado, no início vem mais rápido, mas agora no final que começa a acumular bastante pedidos, acaba Uhum. demorando, É, porque clientes que entregou, eu acho que em outubro, ainda não recebeu. acho que talvez região também interfira, Sim. porque teve o que a gente entregou em janeiro e chegou agora, final do mês, o Hagaki de que já seria depositado para a construtora no dia 27 de março, e foi mesmo. Tá com Chegou previsão de já bastante. depositar até semana que vem para o cliente. Não sei se é porque também já estava no finalzinho, então já era menos gente para eles lidar, Verdade. mas Agora, esse final de março, acho que meio que desatolou bastante, né, assim, os processos, porque acho que para pouco nas entradas fechamento também, o várias outras pagamento, coisas. e o pagamento vai depender muito da construtora para construtora, quanto tempo ela demora depois que recebe o dinheiro. E construtoras grandes, que tem muita movimentação, eles demoram um pouquinho mais. Tudo explicado que, mais ou menos no contrato, quando você vai fazer o contrato da casa, quanto tempo mais ou menos demoraria. A gente já fala uns 6 meses, 6 meses, A gente já fala porque realmente tem esse que eu comentei agora, foi rápido. um ano, né? Mas tem gente que demora, assim, 6 meses, até às vezes pouco mais, né? O te falou, dentro deste valor do subsídio seria descontado alguma taxa ou imposto? Não, mas taxa talvez dependendo da construtora, né, velho? A gente já viu construtoras, a construtora que faz todo o procedimento, o cadastro, o pedido e tudo mais, tem construtoras que às vezes eles cobram, né? E acaba descontando daí do valor do subsídio, né, como taxa de serviço deles, né? Porque, querendo ou não, tem que juntar vários documentos para fazer a solicitação, então, se quer tempo, então algumas construtoras cobram taxas mesmo. Então, vai depender de cada construtora o valor
da taxa, mas vai ser tudo explicado no contrato. Vai ser só live, você pode estar compartilhando depois com quem precisa saber das informações, quem está pensando em comprar casa. Sempre que vocês quiserem adquirir casa, procurem a Home Station, a gente sempre está aqui estudando, a gente estuda constantemente para trazer informações para vocês. Toda semana a gente está aqui, tá, gente? Toda quinta-feira. Sempre tem Hoje alguém. sempre vai ter um tema diferente que a gente pensa com carinho aí para vocês, para ajudar toda a comunidade. Obrigada a vocês todos por sempre estar participando, né? Tá aí assistindo a gente, querendo aprender, se informar. Compartilha essa live, tá? Com quem está pensando em comprar a casa agora, este ano, pode ser uma importante. Qualquer dúvida, tá? Você pode chamar a gente, eu, a Adri ou os corretores da Homestation, para estar tirando as suas dúvidas, tá? Obrigada, Su, obrigada a todos. Obrigada, Adri, obrigada a todos que participaram com as perguntas, e a gente vai ficando por aqui hoje. Muito obrigado.